Olá, pessoal. Muito bem-vindo ao segundo podcast da Volpom Advocacia. Puxando um gancho do primeiro tema que trouxemos aqui, onde tratamos dos contratos de pessoa jurídica frente aos contratos de pessoas seletistas, nós temos aqui hoje a doutora Bianca e o doutor Rafael, sócios da Volpom Advocacia, os quais tratarão do tema de contratos empresariais. Tema muito importante para a segurança de todas as empresas e de qualquer relação jurídica existente. Doutora Bianca, o que nós temos a respeito dos contratos? O que nós podemos inicialmente falar sobre eles? Doutor Ricardo, doutor Rafael, é muito importante iniciarmos essa conversa acerca de contratos, porque no nosso último podcast nós apresentamos a contratação seletista, diferenciamos ela da contratação de PJ, de pessoas jurídicas, mas de forma geral, nós temos que o público empresarial muitas vezes confunde essa forma de contratação. Então nós temos situações em que as pessoas entendem que o fato dela não ser um CLT, ela pode contratar uma pessoa física, dizendo que ela é uma prestadora de serviço e que isso bastaria para formalizar a relação, que não teria nenhum outro problema, nenhuma repercussão com relação ao posicionamento dela frente da forma com que ela vai concretizar essa relação com o seu colaborador, com o seu empregado. Então, a gente acha bem interessante trazer agora o corpo jurídico da Volpom Advocacia com relação a área civil, mais especificamente a área contratual, para que possamos explicar melhor que existem contratos específicos para cada ato. Então, a pessoa jurídica ela tem contratos tanto da parte de constituição, os seus atos constitutivos, os seus atos com acionistas, ela tem contratos onde ela faz as suas negociações, então nós temos MOU, nós temos carta de intenções, nós temos a parte de cisão, aquisição. Então, tudo isso é muito relevante para que o público empresarial e societário entenda da sua existência, mas também nós temos contratos mais específicos para a relação do dia a dia dos empresários. Então, nós temos contratos, por exemplo, de trespasse, nós temos contrato de compra e venda mercantil, de representação comercial, de franquia. Então, muitas vezes, aquilo que a gente interpreta como uma prestação de serviço, um contrato básico, nós temos uma relação diferente. A gente está falando ali, na verdade, de uma representação comercial. E aí o fato de eu utilizar um contrato equivocado pode gerar repercussões ali na esfera judicial e fazer com que esse planejamento que a empresa teve, de repente um gasto equivocado, resulte em problemas futuros para essa empresa. Então, por isso que é interessante a gente tratar aqui, ponto a ponto, desses contratos específicos e também da parte geral. O Dr. Rafael, para que seja feito, elaborado um contrato, precisa ser observado várias situações, não só o contrato em termos jurídicos, mas também a parte comercial entre as partes, né? Entre o contratante, o contratado. O que nós podemos tratar, como podemos tratar e o que o senhor poderia nos dizer a respeito dessas regras? Exato, doutor Ricardo, Bianca, olá a todos. Essa parte realmente, o início de uma negociação empresarial, tanto as partes que estão sendo tratadas, há que haver essa verificação, as partes que estão negociando, elas são capazes legalmente para assinar esse contrato ou não, elas estão representando outras, essas pessoas estão representadas formalmente nessa negociação, possui poderes para agir ou em nome da empresa ou em nome de um terceiro. Nisso é observado, além da capacidade, a forma como que é feita essa negociação, a pré-negociação até o fim da negociação do contrato, aquele objeto que está sendo prestação de serviço ou empresa, aquele bem que está envolvendo essa negociação, é um bem lícito, daí as partes, além disso, elas estão sendo coagidas ou não, há algum vício na formação ou não, elas estão bem amparadas, estão livres, desimpedidas de qualquer fator, né, que possa trazer alguma mácula
desde a negociação inicial até a formalização do contrato final. Isso são atos que devem ser observados dessa parte negocial da empresa. A assinatura, há às vezes a crendice de que o contrato não precisa ser assinado, às vezes por testemunhas. Um contrato bem assinado, formalmente assinado, e preenchido seus requisitos legais, ele tem uma validade jurídica muito mais forte para eventual discussão da sua legalidade. Um empresário, ele deve se atentar para toda essa dinâmica da negociação e formalização do contrato, Uma observação importante, que até é recente, que saiu até há pouco tempo, nos nossos tribunais, foi o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da validade da assinatura digital realizada não por um órgão ou uma entidade vinculada ao sistema do ICP Brasil. Então, isso ele abarcou e envolveu muitas outras situações que, às vezes, dependendo da forma como está sendo negociado e, ao fim, para concluir essa assinatura do contrato, algumas pessoas não têm acesso ao ICP Brasil como certificado digital. Então, existem plataformas de assinatura que hoje foram validadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, com isso, aumentam a validade jurídica e garantem ao empresário que seguiu por essa forma de assinatura a legalidade desse contrato. Não, perfeito. Nós temos nessa questão da elaboração do contrato uma pré-fase, podemos dizer dessa forma, que seria todas essas tratativas aí que o senhor colocou na relação para a elaboração efetivamente de um contrato. Doutora Bianca, como que pode ser feito, o que deve ser feito nessa pré-fase, ou seja, o que ocorre anteriormente à efetivação, a concretização de assinatura de um contrato? Essa fase pré-contratual, ela é muito importante, ela tem que ter uma atenção especial. Muitas vezes, nós nos deparamos, a advocacia voltada para essa área contratual, nós nos deparamos ali com tanto a confecção dos contratos, quanto com a análise de contratos já prontos. Então, nós recebemos esse material do cliente para análise, mas nós não recebemos a documentação com relação à fase pré-negocial. Então, com isso, a gente consegue sim analisar os requisitos de validade, tudo isso que o Dr. Rafael já pontuou, mas nós não vamos conseguir validar ali e fazer de uma forma melhor a parte material do contrato. Então, eu não sei, eu tenho ali os requisitos formais, aquela constituição do contrato, se tem assinatura ou não, se as partes ali são capazes, mas eu não tenho a informação acerca da negociação. Então, se aquele objeto está correto, se a quantidade é aquela mesma, se essa é a intenção, qual é o prazo de validade desse contrato, como eles querem fazer em caso desse contrato não seguir. Então, assim, são muitos pontos importantes que a gente tem nessa fase pré-contratual que devem ser observadas. E o ideal também é que o cliente se atente, então que as empresas, que os empresários se atentem para que essa fase seja documentada. Não precisa necessariamente ter um pré-contrato, mas tudo isso, hoje, com a tecnologia, então utilizar um e-mail para formalizar todos os pedidos, criar propostas comerciais formais, de repente uma proposta comercial onde você conste que a assinatura dela vincula alguns pontos, você tem um período ali de validade dessa proposta, então você vincula essa proposta a esse período. Então tudo isso é muito relevante para a proteção do empresário e da empresa e também para possibilitar uma análise mais técnica do conteúdo. Então, assim, você ter uma cadeia de e-mails onde houve essa negociação e você ter isso com você é muito interessante para o advogado poder fazer com que o contrato realmente concretize aquela vontade das partes. Porque a gente pensa num contrato de uma coisa muito formal, algo extenso, e nem necessariamente ele precisa ser extenso. O contrato ele tem que refletir a realidade do cliente. De repente, ele vai ter um objeto curto, ele é um contrato de um prazo muito pequeno, com um objeto muito
tranquilo de se trabalhar, então ele não precisa ser um contrato complexo. De repente você tem um contrato da empresa com uma pessoa física, às vezes uma pessoa que é leiga em qualquer assunto, então você colocar palavras complexas dentro de um contrato não faz sentido algum, porque você faz com que as partes não interpretem ele. Então ele não reflete a realidade dos clientes, não reflete a realidade de quem está contratando. Com isso, você tem contratos que não fazem sentido. A ideia do contrato é fazer com que a vontade das partes prevaleça ao longo do tempo. A ideia é que aquilo que eles negociaram no início se concretize. Nem sempre isso vai acontecer. Você tem inúmeros eventos que podem surgir, mas um contrato bem feito, ele faz com que ele tenha uma duração maior. E essa fase de negociação escrita, de preferência, faz com que a gente consiga colocar dentro do contrato e defender aquilo que o cliente tem interesse, fazer com que a vontade dele esteja dentro do processo, dentro do contrato. Então, é muito interessante, essa utilização de WhatsApp hoje, ela é muito prejudicial quando a gente fala nessa questão pré-negocial, porque às vezes você tem várias pessoas cuidando do mesmo assunto e às vezes cada uma trata especificamente dentro do seu telefone, dentro do seu, às vezes na web mesmo, pelo computador, mas você não tem uma cadeia ali de prova do que aconteceu. Então, muitas vezes a gente recebe material para fazer análise ou para fazer a constituição desse contrato, mas a gente não tem a totalidade da negociação. Então, às vezes vai faltar alguma coisa que vai fazer com que lá na frente esse contrato não faça sentido ou esse contrato não reflita aquilo que foi contratado, gerando ali uma demanda judicial ou mesmo um conflito extrajudicial, mas com custos e com uma insatisfação das partes. Então, a fase pré-negocial é importante para que tenha segurança jurídica, esse contrato realmente cumpra a função para que ele foi constituído. A gente precisa observar e de forma cada vez mais técnica. As empresas precisam cada vez mais levar em consideração que essa fase é muito importante e que um contrato bem redigido, um contrato bem feito, ele proporciona uma empresa mais competitiva, ele faz com que ela tenha efetividade naquilo que ela faz, seja qual for o objeto. Nós podemos dizer, então, pela sua fala, podemos concluir que o contrato em si, a assinatura efetiva desse contrato, é o grande final, vamos dizer assim, de uma negociação. Porque para que aquele documento possa ser assinado e venha a ser assinado, nós precisamos do antes. Vamos dizer assim, de tudo aquilo que foi combinado, de tudo aquilo que foi tratado, e aí aquilo é que vai se refletir dentro do papel, vamos dizer assim, o que está ali colocado no papel e efetivamente assinado. Exatamente. Podemos dizer dessa forma, né? Agora, doutora Bianca, se a senhora puder colocar um pouquinho para a gente, se houver uma quebra do contrato, se houver como é que possamos dizer, uma discussão, aquele acordo foi quebrado, como que nós podemos conduzir? O que deve ocorrer? Bom, doutor Ricardo, conforme eu iniciei a conversa, então essa fase pré-contratual ela é muito importante, até para a gente entender a intenção das partes e poder confeccionar um contrato visando a longevidade dele. E nessa questão de longevidade, a gente também pensa nessa possível quebra. Então, olha, caso ocorra alguma situação, a gente tenta fazer uma previsão e já conter cláusulas para solucionar esse problema. Acredito que o Dr. Rafael entende bastante desse ponto e ele pode aprofundar um pouquinho o tema para a gente. Como todo essa introdução que você já iniciou, realmente a quebra de um contrato e desde antes aquela análise que todos nós fazemos anterior à elaboração do contrato é para evitar e minorar o máximo de riscos para o nosso cliente. A partir do momento que o cliente ele nos passa um ponto da pós-assinatura, um problema, uma eventual discussão que está surgindo decorrente dessa contratação, nós retornamos à análise para apresentar os pontos que podem ser negociados, os pontos que estão corretos, ver o que ele nos passou, das ações que estão sendo praticadas desse contrato para apresentarmos a melhor forma. Às vezes, uma negociação, quando ele nos traz uma negociação direta entre advogado e partes,
seja entre um advogado mediando as duas empresas, ou até mesmo aquela conversa entre o advogado de uma empresa e o advogado da outra empresa, da outra parte, é possível uma solução amigável e vantajosa para ambas, para que isso não chegue a uma discussão judicial. Eventualmente, uma discussão judicial, além de levar um prazo atualmente, né, diante desses nossos tribunais, com uma grande demanda, leva um prazo muito tempo, uma forma custosa para a empresa resolver essa questão judicial. Então, às vezes, a negociação entre advogados, essa mediação, é uma forma muito mais vantajosa para as partes e para a empresa. Mas a gente entende que, obviamente, chega numa situação onde, a depender do fato ocorrido, é um ponto onde não tem como se seguir numa negociação extra. Que a via judicial, ela é a única e a última via, o que restaria para essa empresa. Então, a gente, obviamente, que toda nessa discussão, isso não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra. Isso são diversas reuniões, entrevistas com as empresas, até a gente chegar na fase falando, olha, não, realmente a fase judicial é o que nos restou para solucionar essa demanda. Além, é claro, de contratos especificamente que podem prever uma resolução de conflitos pela arbitragem, diretamente por câmaras arbitrais, câmaras de mediação. Então, são contratos específicos que indicam que a solução daquele conflito será por uma câmara arbitral. Hoje, é até aconselhado que no contrato já tenha a câmara arbitral indicada no contrato, porque às vezes isso é um tema que está mais em voga agora dos contratos, das grandes empresas, porque uma negociação arbitral, e diferentemente de uma negociação judicial, ela é um processo sigiloso que, a depender do tema que será tratado, não irá expor dados das empresas, dados de produtos, patentes. Então, é uma negociação que vai ficar na Câmara Arbitral em processo sigiloso, muito diferente de um processo judicial, que, a depender de determinados casos específicos, onde seria possível requerer um segredo de justiça, a grande maioria, a grande gama dos contratos, ele segue numa discussão judicial em caráter público. Então, isso, eventualmente, a depender da situação, pode ser prejudicial à empresa revelar tais atos em processo judicial. Então, assim como eu disse inicialmente, né, a Bianca muito bem frisou, a gente sempre busca na fase pré-contratual tentar abarcar todas as situações, apresentar para o cliente para que consigamos tomar a melhor opção e ideia possível daquele negócio que está sendo feito para, eventualmente, se for necessário, numa disputa judicial. E também visando mitigar esses conflitos, a nossa ideia é personalizar os contratos. Então, a gente não gosta dessa questão de, olha, vamos criar contratos padrões e o cliente vai utilizar esse padrão para tudo que ele tem ali dentro da empresa. Então, a nossa ideia é fazer essa triagem do que é que ele quer. É óbvio que nós vamos ter modelos, até uma questão de efetividade, para que o cliente possa agilizar ali sua produção e todas as suas ações. Ele vai ter um padrão, mas a gente tenta criar esses padrões de acordo com objetivos bem específicos. Então, para cada ato, para cada situação específica que ele tem, a gente cria o padrão, mas mesmo assim, a ideia é que esse contrato volte até nós para uma nova avaliação, até para a gente voltar naquele ponto que começamos inicialmente. Colocar esse contrato no crivo daquilo que foi negociado. Então, cadê a proposta comercial? Como ela foi feita?
quais são as especificidades desse caso, o que vocês precisam para esse caso. E ali a gente vai colocar cada ponto no contrato para que o cliente e a parte contrária tenham ali suas vontades representadas. Contratos ali justos e que fazem sentido para ambas as partes. Dessa forma, você evita que esse contrato seja quebrado antes do momento necessário. E você criando cláusulas que já prevejam essa situação, olha, em caso de atraso, você coloca um período em que um pode comunicar o outro, que eles possam tentar fazer uma negociação prévia. Então, essa mediação é muito interessante, porque ela evita problemas futuros, evita gastos desnecessários, de, às vezes, um mal entendido que há entre as partes. Então, tudo isso é muito importante e faz com que o contrato tenha longevidade. Outra coisa importante é que, muitas vezes, a gente não consegue prever tudo o que pode acontecer. Nós tivemos ali a Covid-19, que foi um caos inesperado. Então, muitos contratos não tinham previsão alguma desse tipo de situação. Foram quebras contratuais gigantescas, com prejuízos muito violentos. Então, assim, uma forma que a gente tem também de prevenir ali esses custos e de tentar trazer longevidade para os contratos é a gente fazer com que princípios sejam aplicados. Então, quando a gente fala em contratos nacionais, contratos pátrios aqui, a gente utiliza os próprios princípios brasileiros ali dentro e faz com que a gente consiga interpretar as cláusulas de uma forma melhor. Então, assim, muitas vezes não há uma previsão expressa, até porque não havia lei ali no momento da confecção desse contrato para que a gente previsse esse tipo de situação, mas você consegue, dentro dos princípios que temos aqui, entender qual a melhor forma de interpretar aquela cláusula naquela situação. Então, com isso, você consegue uma mediação justa e faz com que o contrato continue, ele não seja quebrado. Às vezes, você está tratando de um contrato internacional, um contrato com normas internacionais. Ali você consegue também utilizar princípios internacionais, em que eles são mais neutros, eles não têm aquela questão regional mesmo que cada país vai ter, porque isso pode gerar, às vezes, desconfiança da parte que não conhece aquela legislação. Então, você utiliza princípios internacionais que podem ser aplicados ao contrato e faz com que as partes entendam ali, porque eles são bem genéricos, a gente utiliza uma língua geral para ambas as partes e faz com que haja um entendimento e um acordo mais fácil. Então, uma das formas também de trazer essa longevidade do contrato é utilizar princípios para interpretação, quando a gente não tem uma norma específica ou uma previsão contratual ali para aquela situação. Um ponto importante, que é esse que você citou, da personalização dos contratos com os nossos clientes, que eu acho que vale apontar, é a atualização dos contratos. Vamos supor que, às vezes, o cliente ele pede um modelo de contrato e acaba usando ele ao decorrer de vários anos. Mas isso ocorre a atualização, porque são atualização da legislação, né? Novas jurisprudências, novas decisões que, como o exemplo da Covid, são situações que surgem e, por mais que o nosso judiciário tenha o seu livre convencimento, nós vemos rotineiramente às vezes mudança de interpretações de determinada lei, por mais que a lei seja uma lei já aplicada já há alguns anos, há a mudança da interpretação daquela lei. Então, com base nessas decisões judiciais mais atualizadas, é indicado a atualização do contrato para, com isso, trazer mais segurança para o nosso cliente. Isso é muito importante, porque muitas vezes, não raro, nós nos deparamos, né, com alguns clientes que nos procuram, algumas pessoas que nos procuram com contrato já formalizado, ou ele pedindo para que a gente elabore um contrato e depois eles, como dito, eles utilizam aquele modelo para situações parecidas, mas só que ele não devolve, vamos dizer assim, o contrato para que seja reanalisado, para ver se aquela condição realmente condiz com aquela realidade. Porque, embora parecidos, cada um possui a sua peculiaridade. Às vezes são regiões diferentes, são locais diferentes ali e até a própria atividade, né, diferente. Mas nós podemos assim imaginar e talvez dizer
que o contrato ele acaba sendo um pouco de vai e volta, né? Vai e volta entre as partes, porque de um lado existe o jurídico de uma determinada empresa e do outro lado o outro jurídico, e onde eles vão fazendo essa troca, incluindo cláusulas, tirando cláusulas, de acordo com os interesses dos seus clientes, até acabar formalizando e fechando o contrato em si, né? Mas um pouco mais sobre os contratos, que tipos de contrato nós temos, como que relacionados a contratos, por exemplo, internacionais, os contratos que existem aqui, as modalidades de contrato que existem dentro do nosso país, o que a gente pode dizer um pouco, o que vocês podem dizer um pouco sobre isso? Puxando para a sua fala agora, nós temos até uma situação bem importante que volta para aquele nosso primeiro tema com relação trabalhista. Então, muitas vezes, nós temos a criação de contratos de prestação de serviço visando, na verdade, uma representação comercial. Então, às vezes, a formalização incorreta dessa categoria faz com que a gente tenha uma quebra, a gente tenha um contrato que é apreciado pela Justiça do Trabalho, ao invés de ser um contrato que tem que ir para a Justiça Civil. Então, isso por quê? Porque não foram seguidos os requisitos corretos do contrato. Então, quando você tem uma situação bem analisada e você consegue enquadrar dentro do contrato correto, você evita, inclusive, uma demanda demorada dentro da Justiça incorreta. A Justiça do Trabalho, ao analisar um contrato, um pedido de descaracterização de um contrato para uma transformação, por exemplo, em CLT, mas quando ela verifica que todos os requisitos para uma representação comercial estão ali cumpridos, o processo ele acaba muito rapidamente. Entretanto, muitas vezes o que acontece? Quando vai fazer a análise, realmente tem um contrato, às vezes tem um contrato de prestação de serviço ou um contrato de representante comercial, mas na verdade não era aquela atividade. Poderia não ser exatamente um CLT, mas não era um representante comercial, ele não tinha todos aqueles requisitos corretos. Então, tudo isso tem que ser analisado quando a gente fala em contrato, para saber também qual é a função que aquela pessoa, que aquele colaborador vai exercer, se ele vai ter essa autonomia para exercer a sua atividade, qual é a responsabilização dele. Então, tudo isso é necessário para a gente entender qual contrato utilizar. Não só dessa forma, nós temos também muitos contratos que são utilizados entre sócios. Então, muitas vezes os sócios têm vontades ali entre si, gostariam de estar com isso tudo regularizado, mas não gostariam que isso constasse nos acordos ali, nos atos constitutivos. Então, nós temos ali acordos de acionistas onde nós podemos elencar ali quais serão as responsabilidades, como é que tudo isso dentro da sociedade vai ser gerido. Isso você tem longevidade também da sociedade, você faz com que ela consiga existir por mais tempo e consiga atingir ali sua função social, porque ela vai ter respeitado a vontade de quem constituiu e vai continuar ali funcionando sem maiores problemas, porque todos os problemas e todas as situações futuras já estão previstas nesse acordo de acionistas. Sobre a questão dos contratos, na elaboração deles e nos diversos modelos, né, que existem, formas de contratos, né? Uma coisa que é importante hoje, de uns anos para cá, é a questão da LGPD, né? Até por uma questão do sigilo, da proteção dos dados, né? Como que isso se enquadra dentro de um contrato? Então, por isso que a gente sempre fala que um corpo jurídico completo e de multiprofissionais, ele consegue analisar todos os pontos que podem envolver esse contrato, seja a LGPD, como a proteção de dados envolvidos entre essa troca de informações que as empresas farão, seja a propriedade intelectual que está sendo tratada nesse contrato, né? Se haverá às vezes, informações e sigilos e patentes que serão tratados, né, no desenvolvimento dessa relação comercial entre as empresas. Então, ter um corpo que consegue aplicar e analisar que está sendo respeitada todos
as diretrizes da LGPD naquele contrato realmente é muito importante para aquela grande empresa, que evita tanto problemas com terceiros, eventualmente dados de clientes dessas empresas. Então, tudo isso é abarcado para ser protegido nesse contrato e nessa relação comercial. Então, é uma gama de informações onde os advogados, nós analisaremos, né, serão todas analisadas para tanto prevenir e até mesmo para constar eventual ressarcimento por aquela empresa ou aquele terceiro envolvido no contrato por eventual vazamento, seja de dados pessoais, dados e propriedades intelectuais das empresas. Então, há essa segurança e essa preocupação do corpo analisar a forma como está sendo incluída a LGPD nesse contrato e tentar prevenir de todas as formas com eventuais multas, penas de ressarcimento, responsabilidades perante a órgão terceiros, às vezes até a justiça, responsabilidades que vão além, basicamente, daquele objeto inicial que foi discutido no contrato. Então. E não só a questão da LGPD, porque a LGPD a gente vai falar ali de dados pessoais das pessoas físicas, mas também, na maioria das vezes, as empresas precisam se proteger. Então, para isso, nós temos cláusulas de confidencialidade, nós podemos criar o NDA, onde consta um contrato separado, apartado, pré-contrato, inclusive, onde você já se responsabiliza por qualquer informação vazada. Então, esse NDA ele é criado já prevendo situações futuras em caso de vazamento de dados e dá uma segurança e um conforto para que as empresas negociem entre si sem medo de revelar, às vezes, algumas informações negociais e estratégicas. Então, tudo isso é muito importante. Nós também temos cláusulas, por exemplo, para evitar essa troca de informações, onde, quando um colaborador é desligado, a empresa pode optar por continuar remunerando-o por um período e evitando que ele atue de forma concorrente com ela. Mas tudo isso tem cláusulas corretas que devem ser respeitadas, requisitos respeitados. Não basta você incluir uma proibição, porque a simples proibição, essa cláusula não vai ter validade. Porque você está tirando o direito da pessoa trabalhar, Exatamente. Né? Uma nova recolocação. Exato. Ela criou toda aquela gama de informações com que ela trabalhou a vida toda e ela não tem mais condições de trabalhar com aquilo. Então, não faz muito sentido. Inclusive, o profissional, ele passa todo um período ali, ele tem essa experiência e daí ele não pode utilizar essa experiência para uma recolocação. Então, isso não faria sentido e isso já tem diversas decisões dos tribunais impedindo esse tipo de cláusula. Então, assim, essa cláusula tem que ter muita atenção, porque ela tem que ter limitação espacial, ela tem que ter limitação temporal, ela tem que ter uma contraprestação. Então, tudo isso é muito específico, por isso que tem que se tomar cuidado, principalmente hoje na era ChatGPT, de utilizar modelos básicos ali que estão na internet e entender que aquilo serve para qualquer situação. Cada situação é muito própria, cada cláusula é muito detalhada e isso tem que ser revisto o tempo todo. E voltando um pouquinho no questionamento do Dr. Ricardo sobre as espécies de contratos, a depender do ramo e da atividade desempenhada, existem N contratos, né? Vimos nos societários, como a doutora Bianca disse, os acordos de acionistas, atos constitutivos, memorando de entendimentos entre as partes envolvidas. Temos os contratos empresariais, de trespasse, compra e venda mercantil, uma franquia, um contrato de factoring, entrando nos contratos cíveis gerais propriamente ditos, né? São contratos particulares, contratos de empreita, contratos de distribuição, comissão, compra e venda, locação. Então, são N contratos que o advogado, o cliente, né, quando passa o que ele deseja, o advogado vai indicar o melhor contrato, né? Como a doutora Bianca disse anteriormente, às vezes o cliente ele nos passa uma situação para determinado profissional que ele acha que é um contrato, mas aí nós acabamos indicando um contrato mais viável
e adequado para aquele caso e, com isso, tentar abarcar todas as situações e sempre minorar os riscos desse contrato e risco tanto financeiro quanto comercial para o cliente. E também, como nós estamos falando aí de empresas, a gente tem que sempre observar que existem peculiaridades. Então, por exemplo, se vai ou não envolver o Código de Defesa do Consumidor. Tudo vai depender das partes envolvidas. Então, normalmente, olha, é para o consumidor? Sim, isso vai ser aplicado. Mas, às vezes, a empresa pode ser, sim, consumidor. Então, nós vamos avaliar ali quais são as regras que constam, como que isso está previsto, qual que é a potência entre as empresas, que muitas vezes uma empresa ela realmente pode ser inferior a outra no sentido econômico, às vezes num poder ali de discussão. Então, tudo isso tem que ser avaliado, mas nós não podemos pensar já a partir do pressuposto de que, olha, eu sou um pequeno empresário, então, por isso, a minha empresa já vai ali ser hipossuficiente e no momento de uma eventual discussão judicial, eu vou ter vantagens. Então, eu vou assinar qualquer contrato, eu vou fazer de uma forma tranquila, porque eu vou ter uma solução no judiciário a meu favor. Nem sempre isso acontece. Pelo contrário, a regra aqui são partes iguais. Então, a gente parte do pressuposto de que eles tiveram poder para negociar e que eles têm conhecimento técnico para isso. Então, por isso que, por menor que seja a empresa, ela tem que ter um cuidado quando você fala em contrato. Qualquer tipo de contrato, mas principalmente esse tipo de contrato em que você pensa que o Código de Defesa do Consumidor vai ser aplicado, muitas vezes não é. Então, tem que ter essa atenção. Uma outra questão que alguns contratos têm peculiaridades, como o de compra, o de aluguel, essa questão de locação, quando você está falando em empresarial, ela tem uma diferença. Então, assim, ela tem uma legislação própria e essa legislação tem que ser seguida. E muitas vezes os empresários deixam de observar isso e às vezes pedem uma renovação do contrato fora do prazo ou em um momento que já não dá tempo de reverter. E às vezes ele trabalhou ali naquele local, ele fez com que o local valorizasse, e aí vem o proprietário, muda esse valor de uma forma absurda, e ele não consegue discutir, porque ele perdeu os prazos que estão ali constando para que ele tivesse esse poder. Porque o legislador, já prevendo essa situação, ele criou mecanismo para que o empresário se protegesse. Então, esse contrato pode do nada ter essa mudança radical? Não, ele tem uma forma de proteção para aquela pessoa que está trabalhando e que fez aquele negócio crescer. Só que tem requisitos para serem seguidos. E se esses requisitos não forem seguidos, ele vai perder a oportunidade e não vai conseguir ter uma discussão por uma questão técnica e não por uma questão de direito. Isso é muito importante porque é aquilo que se escuta e o que se diz, né? Que um contrato faz lei entre as partes. E normalmente, o que se coloca no papel, num primeiro momento, salvo quando se prova má-fé ou inidoneidade ou alguma coisa nesse sentido, o que é apresentado para o judiciário é o que foi a vontade das partes. Então, por mais que uma empresa ou uma das partes possa estar em uma condição abaixo, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, o judiciário nem sempre pode entender dessa forma, porque se foi colocado ali, subentende-se que teve a anuência dos dois lados, até dessa própria parte mais fraca, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito importante sempre, em qualquer momento de uma elaboração do contrato, estar junto com o seu advogado de confiança, né? Para poder fazer de uma forma correta tudo isso aí. Exatamente. Ser empresário é algo muito técnico. Embora no Brasil tenha inúmeras empresas sendo abertas o tempo todo, a quantidade de empresas sendo fechadas também é muito grande. E fechadas de uma forma completamente irregular. Então, as pessoas têm sonhos transformados em pesadelos de forma muito rápida por não observar ali a quantidade gigantesca da legislação que a gente tem. Então, é muito complicado mesmo. Então, além do próprio empresário ter que se especializar para atuar no ramo dele, então ele vai ter ali a especialização técnica dele, daquilo que ele está fazendo, ele tem que ter um conhecimento básico dessa questão de legislação
E a ideia de passar isso para uma assessoria técnica é a melhor possibilidade que ele pode ter. Por quê? Porque são atualizações recorrentes o tempo todo. É uma coisa que não dá para acompanhar e continuar no ramo de atuação ao mesmo tempo. Então, uma assessoria que possa fazer tanto consultivo, fazer essa parte preventiva para ele, vai fazer com que ele tenha essa longevidade, que a empresa dele seja constituída de uma forma correta e consiga estar aí no mercado por mais tempo. Ele vai ser mais competitivo quando ele tem o acesso a uma parte técnica, contratual, empresarial. Então, isso ele vai ter um embasamento, vai fazer com que não só os negócios dele prosperem, como a própria sociedade em si tenha essa longevidade. Isso, exato. Você vê o decorrer da nossa conversa, a gente sempre focou bastante na fase pré-contratual e de negociação, que isso, às vezes, é mais importante do que a fase final ali do objeto, porque... A assinatura em si, né? Do que a assinatura do contrato, exato. Essa fase pré-contratual, onde serão apontados todos os riscos e possibilidades do que aquele contrato pode apresentar e apresentar isso para o cliente empresário, para ele, dentro do seu ramo de negócio, verificar se eventualmente é viável a ele assumir certo risco ou não. Falou, não quero, não vou, vamos tentar de nova forma. Então, esse corpo jurídico capacitado que consegue apresentar para ele todas as situações que um contrato pode vir a trazer, isso é muito importante para o empresário. E complementando, obviamente, que a briga final de um contrato judicial, isso é muito, em alguns casos, desvantajoso para o empresário, porque além de nos depararmos, eventualmente com decisões conflitantes, que entra um pouco na cultura popular da insegurança jurídica de determinadas ações, informações que a empresa acaba tendo que revelar no âmbito judicial, informações públicas daquela empresa e, eventualmente, até uma publicidade negativa, porque atualmente a pesquisa de empresas perante a sites de tribunais, com o avanço da tecnologia, ficou muito comum e muito fácil para qualquer pessoa vir e pesquisar determinada empresa. Essa empresa tem processo, essa não tem. E, às vezes, o alavancar desse empresário, desse microempreendedor que está criando a sua empresa, isso tem um impacto negativo da ganhação de clientes para esse empresário, né? Porque isso, eventualmente ou não, isso pode vir a trazer uma publicidade negativa para esse empresário. Uma coisa que me chama a atenção e que depois até de escutá-los e com as colocações de vocês todos, é a questão de que muitas vezes nós também nos deparamos com uma modalidade de contrato, embora válida em algumas situações, em determinados aspectos, muito temeroso, né? Com muito risco, que seria o contrato verbal. Aquilo que é um tratado entre as partes que acaba não se colocando no papel, mas se perdura por um longo período. Como é que vocês enxergam dessa forma? Esse tipo de contrato, ele tem validade, tem previsão legal, mas ele é muito arriscado, porque hoje, com as formas digitais que a gente tem, então, assim, às vezes uma parte, ela tem toda a prova daquilo que foi pré-constituído, a outra parte não tem. Então, ela vai estar em desvantagem diante dessa parte que, de repente, pode descumprir um contrato e a parte que não tinha comprovantes não consegue provar que aquilo era o negociado entre elas. Então, além da demora no judiciário, por mais que, olha, não, eu tenho provas substanciais porque eu tenho uma testemunha, eu tenho uma conversa no WhatsApp, eu tenho um e-mail trocado com aquela parte do que era a nossa intenção e eu tenho comprovantes ali do pagamento mensal, de que aquela nossa relação funciona dessa forma. Só que ela vai ter que
enfrentar toda a etapa judicial para fazer a comprovação disso. Então, ela vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, vai ter que passar por todo o crivo judicial, para, enfim, chegar numa sentença e, a partir daí, executar essa sentença. Enquanto que, se ela já tem um contrato formal, correto, com todos os seus requisitos válidos, ela já pula toda essa etapa, ela já parte diretamente para a execução num caso de quebra de contrato. Então, isso é muito importante, além de dar aquela segurança, porque se as partes sabem que aquilo está escrito, que aquilo é uma regra entre elas, é muito mais difícil ter a quebra, porque você tem uma execução imediata. Então, quando você não tem, você tem uma negociação informal muito prolongada, você às vezes troca, porque às vezes, olha, mas eu confio naquela pessoa com quem eu conversei. Tudo bem, mas aquela pessoa não é eterna. Então, você está falando de negociação de pessoa jurídica. Tem que descaracterizar isso, parar de tentar entender a pessoa física vinculada à jurídica. Então, olha, eu confio naquele gerente com quem eu conversei, mas de repente não é mais esse gerente que está ali na empresa. E às vezes o superior dele nem tinha conhecimento daquilo que foi negociado entre as partes. Então, muitas vezes não é nem que a empresa quis descumprir, mas ela não sabia do negócio. Então, isso é muito arriscado, gera demandas desnecessárias. Então, o ideal é realmente formalizar os contratos. Ele pode até ter uma fase pré-contratual verbal, o que a gente também não aconselha. A gente aconselha sempre formalizar aquilo que é feito, por mais que se converse por telefone, que se converse em reuniões, mas que ao final isso sempre seja colocado, uma pauta ali, tudo aquilo que foi tratado, para que possa formalizar da melhor maneira possível e evitar esse tipo de prejuízo gigante para a empresa, não só de tempo, como de muito valor, e às vezes quebrar um contrato que não tinha necessidade alguma de ser quebrado. Isso me lembra, e é importante que você colocou, que vocês colocaram, mas notadamente com relação a uma pessoa tratar com outra, com um gerente, e amanhã essa pessoa não estar mais na empresa, mudar aquela situação, né? E acabar uma empresa que nem sabia daquele trato, daquele combinado, ter que pagar por um funcionário seu ou uma pessoa sua, da sua área, do seu relacionamento interno ali da empresa, ter negociado de forma verbal, combinado com uma outra pessoa, né? Então, isso, realmente, além dessa pessoa que negociou com, vamos supor, eventual parte que teve prejuízo que aquela empresa vai arcar. O reconhecimento desse ato, como a doutora Bianca comentou, necessariamente terá que ser no âmbito judicial, com uma sentença que irá declarar aquele contrato verbal como válido, com a necessidade de seu cumprimento, seja uma obrigação de fazer, seja uma obrigação de pagar. Aí entra no que o doutor Ricardo acabou de dizer, a parte interna da empresa que terá que eventualmente arcar com o prejuízo seja uma pessoa que está lá dentro dela como responsável, como CLT, como risco do negócio, do empresário, ou seja com um terceiro que foi contratado ali numa situação de pessoa jurídica, numa situação de representante comercial. Por isso que é importante localizar o que essa pessoa que negociou, se ele tinha poderes para negociar, se a empresa concedeu esses poderes para essa negociação, que eventualmente um risco da empresa com aquele terceiro, essa pessoa é responsável. Um contrato bem elaborado com a empresa e esse representante, seja representante comercial, seja uma pessoa jurídica, a empresa consegue até reaver esse valor, esse prejuízo gasto por essa pessoa que não seguiu as regras de contratação para um serviço. Então, a empresa ela consegue se garantir com relação a isso também, desde que ela tenha um contrato bem redigido com esse prestador de serviço. Exato. E também tem que ter a observação de que alguns contratos, algumas negociações permitem que qualquer
pessoa que esteja ali se portando representando a empresa possa concluir o ato. E aí a empresa vai ser responsável perante terceiro pelo ato que essa pessoa concretizou. Existem outros contratos muito específicos em que exigem poder para poder fazer a assinatura. Então, por exemplo, numa compra e venda, a pessoa que está assinando pela empresa tem que efetivamente ter essa autorização de assinar pela empresa para aquele ato. E muitas vezes isso não é observado. Muitas vezes assina-se contrato de compra e venda com uma empresa, não observa que quem está assinando não é uma pessoa que tem esse poder, e aí você tem a invalidade de todo um negócio, que é um negócio expressivo, um negócio muito sério e relevante, por inobservação desse tipo de critério. Então, quem representa a empresa é muito importante, você ter os atos e tudo mais. Então, sempre que um contrato tratar de pessoa jurídica, é sempre importante observar quem é que está assinando por essa pessoa, se ela tem os poderes para tanto, porque embora em algumas situações realmente a empresa vai responder de qualquer forma, em outras muito específicas, ela pode não responder e aquele negócio não ter validade e ser um prejuízo também para aquela outra parte que está tratando daquele negócio. Diante de todas as colocações de vocês, colocações pertinentes, esclarecimentos de total clareza, nós temos nós podemos dizer o seguinte: o contrato bem formalizado, bem preparado, é tudo dentro de uma empresa. Estou correto nessa afirmação? É isso mesmo. Focar ali nesse fase pré-contratual, nessa negociação bem feita e na formalização de tudo isso é o ideal para evitar conflitos, conseguir fazer uma solução amigável de tudo isso, porque se você tem cláusulas já prevendo soluções desse conflito, então você não chega nem a acionar judiciário nem nada nesse sentido, porque, olha, essa situação aconteceu, nós já temos uma cláusula que prevê isso, e também a utilização de princípios para que faça a interpretação, e existir uma assessoria para isso, uma assessoria jurídica focada nessa área contratual, permite que você tenha uma análise mais técnica e evite demandas desnecessárias para a empresa, tanto na questão de formalizar, quanto na questão de lidar com esse contrato para que ele tenha longevidade. Isso, porque uma eventual demanda levada à apreciação, levada à discussão do judiciário, ela envolve muitos elementos probatórios, as eventuais perícias, testemunhas. Então, é um arcabouço probatório que será necessário para análise e interpretação desse contrato, onde esse fato pode trazer elementos confidenciais da empresa, pode prejudicar a empresa perante eventual mercado. Nós vemos certas empresas que prezam por não ter processo judicial, porque isso pode trazer uma desvantagem ou um ponto negativo para ela perante uma negociação com eventual fornecedor, eventual empresa internacional, nos ramos de compliance entre as empresas. Então, a briga judicial, a demanda judicial de um contrato, ela pode ser muito prejudicial àquela empresa. Então, como a doutora Bianca comentou, a fase pré-contratual e negocial, onde serão abarcados todos os pontos das partes, é muito importante. E essa questão do parecer jurídico também é muito importante, porque muitas vezes a empresa pode até, dependendo do tamanho dela, uma empresa de grande porte, pode até ter ali um corpo jurídico interno cuidando da criação dos contratos e atualização desses contratos. A questão é que muitas vezes esse corpo é focado apenas nesse ponto, é um corpo bem específico e especializado nisso, mas ele não tem aquela vivência do judiciário, de como essas demandas estão acontecendo, e então pode criar algumas cláusulas ou interpretar o contrato de alguma forma prejudicial, onde você pode criar uma lide, criar um processo desnecessário para a empresa. Então, você ter uma consultoria específica e muito focada no consultivo vai fazer com que essa interpretação seja feita de uma forma melhor e que evite ajuizamento de ação de forma desnecessária, porque pode existir uma interpretação de que, olha, nesse caso, como o contrato está falando isso, eu posso entrar com uma ação e nós vamos ganhar essa causa. Mas muitas vezes não é assim que o tribunal está interpretando. Muitas vezes a jurisprudência já foi alterada. Então, essa atualização constante, pensando em jurisprudência, também é muito importante, e um consultivo, pensando em evitar demandas, é vital
para você não ter demandas desnecessárias e que haverá uma perda muito grande para a empresa. Não, muito esclarecedor, muito interessante a colocação de vocês. E de uma forma bem rápida, podemos dizer que, depois de tudo que vocês colocaram, embora nós tenhamos tratado de um assunto especificamente dos contratos voltados e relacionados às empresas, nós podemos dizer que todas essas situações expostas e colocadas por vocês também é válido e também vale para aqueles contratos realizados com pessoa física para com pessoa física também. Sim. Ou pessoa física com pessoa jurídica e vice-versa, né? Então, essas regras, essas situações, essa pré-fase, vamos dizer assim, também é válido e vale muito para os contratos entre as pessoas físicas. É isso mesmo? Sim, e quando você fala em pessoa física, é que há uma diferenciação. Então, a pessoa física, você parte do pressuposto que ela é mais vulnerável. Então, existem algumas cláusulas que tem que ter atenção, existem algumas formas de você confeccionar o contrato, dando destaques para aquelas cláusulas mais prejudiciais, cláusulas que estão tirando direitos, então você destaca para que a pessoa realmente aceite aquele ponto. Às vezes você pode, por exemplo, criar um ponto onde ela vai assinar em cima daquela cláusula. Então, além do final, ela vai assinar em cima de cláusulas importantes que dizem ali que ela vai perder o direito se acontecer eventual situação, para que não seja alegado no final desconhecimento da cláusula, não entendimento. Então, tem que ter um cuidado a mais. Quando a empresa ela vai lidar com pessoa física, a gente tem cuidados ali na confecção desses contratos que são diferentes. Como eu disse lá atrás, o contrato ele é feito de acordo com as partes envolvidas. Então, às vezes você não precisa de um contrato complexo, mas às vezes precisa. Às vezes é um contrato muito longo e muito extenso, porque são várias cláusulas necessárias no contrato. E no caso, por exemplo, de pessoa física, você tem cuidados que têm que ser tomados para evitar uma nulidade, porque essa pessoa física vai ser tratada de uma forma diferente na hora de questionar esse contrato. Isso, e inevitavelmente, em alguns contratos com empresa física e pessoa jurídica e pessoa física, é o Código de Consumidor que é aplicado trazendo benesses para o consumidor, por ser uma pessoa hipossuficiente e vulnerável em relação à empresa, trazendo desvantagens para essa empresa caso ela não tome esses determinados cuidados, como isso no processo, na instrução probatória, nas custas devidas durante eventual briga judicial, como perícias que sejam necessárias, perícias grafotécnicas, perícias técnicas, que tais custos serão levados à empresa, na maioria dos casos, eventualmente um caso ou outro é discutido o pagamento dessas custas, né? Mas depende de cada peculiaridade que o advogado ele observa na hora de análise desse contrato e de conduzir o processo, que aumenta o risco e o custo da empresa numa eventual demanda judicial. Muito bem. Doutora Bianca, doutor Rafael, muito obrigado pela colocação de vocês, pela pontuação de vocês, pela apresentação que vocês fizeram aqui sobre os contratos. Foi de extrema riqueza a elucidação de dúvidas, de eventuais necessidades e principalmente do esclarecimento. E uma coisa que vocês deixaram muito importante é que o que vale mesmo é a parte consultiva, é a parte da prevenção. Por isso que é muito importante em qualquer negociação que seja realizada, quer por pessoa física, quer por pessoa jurídica, que eles consultem os seus advogados de confiança, o seu advogado de confiança, para que eles possam estar junto com as partes, para que se evite todo e qualquer problema no futuro, porque nós sabemos que infelizmente o nosso judiciário ele acaba sendo um pouco moroso e isso acaba trazendo onerosidade para as partes, né? Exato. Muito obrigado pela colocação de vocês e neste momento aqui terminamos o nosso segundo podcast, ao qual tentamos aqui trazer para vocês informações
de relevância. Em breve estaremos aqui mais uma vez com o nosso terceiro podcast para trazer novos assuntos para serem debatidos com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.